Sabe aquela sensação de terminar um dia exaustivo, olhar para trás e pensar: eu não parei um único segundo hoje? Nossa, sim. Aquela sensação de que você respondeu a 1 milhão de e-mails e apagou vários incêndios, né? Exatamente. Mas aí, no fundo, bate aquela frustração de que a gente não produziu absolutamente nada de significativo. É muito frustrante. É a clássica imagem de estar correndo em uma esteira ergométrica, sabe? Na velocidade máxima. Perfeito. Tem muito suor, uma queima de energia absurda, mas, Mas nenhum deslocamento real. A pessoa corre, corre e continua no mesmo lugar. pois é. E é exatamente essa ilusão de progresso que a gente vai desconstruir na nossa imersão analítica de hoje. Ah, com certeza. E o material que temos para hoje é riquíssimo. Muito. Para quem nos ouve e está chegando agora, a nossa missão hoje é mergulhar de cabeça nos conceitos do livro Essencialismo, a disciplinada busca por menos, do pesquisador e consultor Greg McKeown. Que é um cara que tem muita bagagem, né? Ele passou anos prestando consultoria para lideranças em gigantes da tecnologia, tipo Apple e Google. Sim, lugares onde a pressão por produtividade é, tipo, brutal. E o grande diferencial aqui, o que eu acho mais fascinante, é que não estamos falando de mais um truquezinho de gerenciamento de tempo. Longe disso. Se fosse só para encontrar um aplicativo novo de agenda, seria muito fácil. Tentar fazer mais coisas em menos tempo seria só otimizar o motor da esteira ergométrica. Verdade. Continuar correndo no mesmo lugar, só que mais rápido. Exato. A proposta do McEwen é uma mudança bem profunda de mentalidade. Ele se baseia muito na filosofia do Dieter Rams, aquele design industrial famoso que se resume na frase menos, mas melhor. Menos, mas melhor. É forte isso. Muito. A ideia é parar de tentar encaixar tudo na rotina e começar a questionar por que essas coisas estão na rotina para começo de conversa. É sair do piloto automático e focar cirurgicamente no que gera valor de verdade. E isso é vital para nossa audiência, seja para quem está liderando uma empresa, gerenciando uma equipe, ou só tentando, sabe, equilibrar a vida pessoal e o trabalho. O objetivo de hoje é mapear como retomar o controle do próprio tempo. Isso mesmo. E para entender a urgência de mudar, a gente precisa olhar para a armadilha na qual quase todo mundo cai, que o autor chama de padrão do não essencialista. Ah, a história do Sam Elliott. Esse caso do executivo do Vale do Silício é o exemplo perfeito, né? Nossa, é o arquétipo clássico do mundo corporativo. A empresa do Sam foi comprada por uma corporação gigante e, de repente, ele se viu num mar de burocracia atolado de novos compromissos. E qual foi o instinto dele? Tentar abraçar o mundo. Exatamente. Ele começou a dizer sim para todos os comitês, todas as reuniões, todos os projetinhos paralelos. Ele tinha pânico de que recusar qualquer coisa fosse visto como falta de vontade, sabe? O que gerou aquele efeito dominó que a gente já imagina. A energia dele ficou tão diluída que a qualidade do trabalho principal despencou. Caiu drasticamente. E ele virou o que a gente pode chamar de um incompetente por excesso de competência. Ele era muito bom, então todo mundo pedia as coisas para ele. E ele aceitava. Sim, aceitava tudo até não conseguir entregar mais nada direito. Ele só saiu dessa quando um mentor mais velho puxou ele de canto e falou para ele focar estritamente no essencial e rejeitar todo o resto com educação. E o mais irônico é que, fazendo menos coisas, o desempenho e o respeito que ele tinha na empresa aumentaram absurdamente. Mas olha, tem um nível ainda mais dramático dessa armadilha. A história pessoal do próprio Greg McKeown. Essa pesada. Muito pesada. Beira o absurdo. Foi logo depois do nascimento do filho dele. A esposa ainda estava no hospital, em recuperação. Sim. E ele sentiu uma pressão enorme para ir a uma reunião de trabalho com clientes importantes. E em vez de botar um limite, ele cedeu. Deixou a família no hospital e foi para a reunião. Caramba, ele conta que esse é um dos maiores arrependimentos da vida dele. E o que eu acho mais chocante é a reação nos próprios clientes lá na hora. Pois é, a gente pensa que eles iam aplaudir a dedicação dele, né? Mas foi o oposto. Quando ele chegou e explicou que a esposa tinha acabado de ter bebê, os clientes ficaram super desconfortáveis. A presença dele ali só demonstrou que ele não tinha clareza nenhuma das próprias prioridades. É uma lição amarga. Se a gente não priorizar a nossa própria vida e o nosso tempo, com certeza alguém vai fazer isso pela gente. Seja o chefe, o cliente, a sociedade. Com certeza, o não essencialista vive com aquela frase na cabeça, o famoso eu tenho que.
é super reativo. Já a mentalidade essencialista opera no eu escolho. É discernimento ativo. Eu gosto muito de uma analogia que me veio à mente lendo esse material. Viver como um não essencialista é tipo ter um smartphone de última geração com dezenas de aplicativos rodando em segundo plano. Nossa, eu adoro essa imagem. É tipo, a pessoa tá ali prestando atenção num app só, tentando mandar uma mensagem simples. Mas nos bastidores tem 50 abas abertas sugando o processamento e a bateria. E aí, no meio da tarde, o celular simplesmente morre. Exato. O colapso não acontece por causa de um único aplicativo importante. Acontece por causa da drenagem silenciosa de um monte de coisas irrelevantes. E seguindo essa sua lógica, a solução parece meio óbvia, né? É só abrir o gerenciador de tarefas e fechar os aplicativos que não estão sendo usados. Olhar para a agenda e cancelar reunião inútil. Dizer não parece simples na teoria. Mas na prática é muito difícil. A angústia de cortar essas demandas causa uma paralisia. A psicologia explica isso como uma espécie de amnésia da nossa própria capacidade de escolha. E aqui entra aquele conceito da impotência aprendida, né? Isso, o desamparo aprendido. O psicólogo Martin Seligman estudou isso muito bem na década de 60 com cães. Um experimento clássico. Eles davam choques elétricos leves nos cachorros. Um grupo podia parar o choque apertando um painel. Eles tinham agência. Exatamente. E o outro grupo não tinha um controle nenhum. O choque só parava quando o primeiro grupo agia. E aí, quando colocaram todos os cães numa situação nova, onde era só pular uma barreira pequena para fugir do choque, O que aconteceu? os cães que tinham controle antes pularam a barreira na hora. Mas a maioria dos cães que não tinham controle na primeira fase simplesmente deitou e aceitou o choque. Caramba! Eles nem tentaram escapar? Nem tentaram. Eles internalizaram a crença de que as ações deles não mudavam nada. E no mundo corporativo de hoje, a dinâmica é assustadoramente igual. Anos de microgerenciamento e chefes exigindo disponibilidade 24 horas por dia fazem as pessoas desistirem de filtrar as demandas. A pessoa entra numa aceitação passiva. Mas, olha, eu sinto a necessidade de fazer um contraponto crítico aqui, com base nas notas que temos do texto. Manda ver. Reduzir essa falta de escolha a um problema de mentalidade não seria simplificar demais as coisas? Tipo, falar, é só exercer seu poder de escolha e dizer não. Não sou como um baita de um privilégio? Eu entendo perfeitamente esse ponto. Porque para um profissional júnior ou para alguém que está lutando para pagar o aluguel no fim do mês, recusar uma tarefa do chefe não é uma decisão filosófica. É risco de ser demitido. O essencialismo não ignora as pressões econômicas reais. Essa provocação é muito importante para não romantizarmos a coisa toda. É óbvio que o contexto socioeconômico e a hierarquia limitam muito a agência de alguém. Ninguém está falando para o estagiário virar para o diretor amanhã e dizer não vou fazer esse relatório porque não é a minha essência. As consequências no mundo real são pesadas. São implacáveis. Mas o núcleo do essencialismo não diz que a gente tem controle absoluto sobre tudo. A premissa é retomar a agência dentro da sua esfera de influência, por menor que ela seja. Entendi. É achar aquelas margens de manobra dentro do sistema que já existe. Isso. Talvez não dê para recusar o projeto do chefe, mas dá para escolher como executar ele. Ou decidir desligar as notificações do celular às 8 da noite para proteger seu descanso. O músculo da escolha tem que ser exercitado em pequenas coisas. Se diz coisas banais do dia a dia. Sim. Pensa numa Ariba, um restaurante com amigos. É super comum alguém falar, vou pedir o mesmo que vocês só para evitar a fadiga de tomar uma decisão, sabe? Nossa, eu faço isso direto. Pois é. O essencialismo sugere parar até nesses micromomentos. Consultar o que você realmente quer e escolher ativamente. Quanto mais você treina isso em ambientes de baixo risco, mais forte você fica para decisões profissionais complexas. É parar de aceitar o choque elétrico quando a barreira é baixinha. Faz todo sentido. Mas aí a gente esbarra num outro problema. Uma vez que você desperta e decide escolher, como você sabe o que escolher no meio de tanta opção? Essa é a grande questão. Como separar os poucos vitais da maioria trivial? E para isso, a gente precisa destruir a ilusão de que esforço contínuo sempre gera resultado. Me lembra logo da figura trágica do cavalo boxer, do livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Diante de qualquer crise na fazenda, a única resposta dele era trabalharei mais arduamente.
Exato! O Boxer é a personificação do não essencialista. Ele acha que qualquer problema estratégico se resolve com mais suor e mais horas trabalhadas. E o fim dele, como a gente sabe, foi o esgotamento total e o matadouro. O final terrível, mas é muito diferente de como as coisas funcionam de verdade. No livro, o Mequion compara isso com a época que ele era adolescente. Ah, sim, a história das entregas de jornal. Ele conta que entregar jornais gerava um retorno de 1 para 1. 1 hora de esforço, uma quantia de dinheiro. Mas aí ele inventou de lavar carros na vizinhança. E o mesmo tempo investido gerava um retorno 6 vezes maior. Uma discrepância brutal. Isso tem tudo a ver com o princípio de Pareto, a regra do 80-20. Uma pequena parcela de esforço gera a maioria dos resultados. Acreditar que trabalhar mais horas resolve as coisas é tipo tentar achar um baú de tesouro enterrado, cavando freneticamente o primeiro buraco que você vê pela frente. Adorei! Você pode usar melhor pá, suar bicas, destruir as mãos de tanto cavar, mas se o buraco estiver no lugar errado, o tesouro não aparece. O essencialista é o cara que senta, abre o mapa e lê antes de sujar a mão de terra. E ler esse mapa é o que o autor chama da primeira grande fase do processo, que é explorar. Explorar não é sair fazendo um pouquinho de cada coisa. É criar espaço e silêncio para avaliar o cenário profundamente. É descobrir qual é o problema certo a ser resolvido. O chefe de cozinha Ferran Adrià, do El Bulli, fazia muito isso, né? Nossa, o Abriá é um mestre da exploração. O restaurante dele foi considerado o melhor do mundo por muito tempo. E ele não chegou lá fazendo os funcionários cozinharem 20 horas por dia num menu de 100 pratos. Qual era a tática dele? Era radical. Ele fechava o El Bulli por 6 meses todo ano. Pera, 6 meses? Metade do ano o restaurante não faturava? Metade do ano. Fechado para o público. Ele e a equipe iam para um laboratório criativo testar textura, temperatura, errar sem a pressão de servir cliente. O resultado era um menu inovador que revolucionou a culinária mundial. Ele sacrificava o dinheiro de curto prazo para focar no longo prazo. Mas isso levanta um ponto bem doloroso. Se você lê o mapa e decide o lugar exato para cavar, você está aceitando que não vai cavar os outros 99 buracos que pareciam legais. Que a maioria das pessoas trava, porque exige fazer compensações reais, os famosos trade-offs. Dizer não para projetos bons para focar nos projetos excepcionais. A Southwest Airlines é um estudo de caso sensacional sobre isso. Perfeito. O CEO deles, o Herb Kelleher, decidiu que eles seriam a companhia aérea mais barata e eficiente. Só que eles não ficaram no discurso de marketing. A operação inteira foi podada. Eles eliminaram as refeições nos voos, né? Sim, porque menos comida significa que o avião fica menos tempo parado sendo limpo. Eles também só usavam um modelo de avião, o Boeing 737. Isso facilita tudo. Mecânico, piloto, estoque de peças. Exato. Eles não tinham lugar marcado, não faziam voos complexos de conexão, eles abraçaram a restrição. Eles aceitaram que nunca iam atrair aquele passageiro que viaja de primeira classe com um caviar. Eles queriam quem ia do ponto A ao ponto B, gastando pouco. E a prova de que eliminar é crucial veio com a concorrente, a Continental Airlines. Eles tentaram copiar a Southwest criando a Continental Light, mas eles se recusaram a fazer os trade-offs. Queriam o melhor dos dois mundos. Queriam ter voo barato, mas manter o serviço de luxo, manter vários modelos de avião, programas de fidelidade. Foi um caos operacional. Prejuízos de centenas de milhões e o CEO acabou demitido. Não dá para ser tudo para todos. Tem um peso ético nessas eliminações também. Eu lembro do caso da Johnson & Johnson nos anos 80, na crise do Tylenol. Um caso fortíssimo. Quando criminosos adulteraram frascos com cianeto e pessoas morreram, a empresa teve que fazer um trade-off terrível. Eles tinham um documento interno dizendo que a prioridade número 1 era a saúde do consumidor. E eles seguiram isso à risca. Sim, mesmo sendo financeiramente devastador. Eles recolheram todos os frascos do país inteiro de uma vez só. Assumiram um prejuízo gigante para manter a confiança do cliente em vez de tentar salvar o balanço do trimestre. E foi isso que salvou a marca a longo prazo. Agora, trazendo isso para o nível pessoal, a falta desses limites deliberados destrói vidas, né?
Tem o caso da Erin Collin, que foi CFO do Lehman Brothers antes da crise de 2008. A história dela é muito triste. Ela própria conta como não conseguia estabelecer limites. Ela não conseguia dizer não para mais uma viagem, para responder e-mails de madrugada, o trabalho engoliu a vida dela inteira. O casamento acabou, a saúde foi pro buraco. E isso me faz pensar na parte emocional de dizer não. Porque podar esses galhos da vida dói. Você não acha que abraçar um essencialismo exige meio que passar por um luto? Um luto pelas opções que você perdeu. Isso. Dizer não frustra o chefe, decepciona a colega, chateia a família. A gente precisa aceitar que algumas das identidades que poderíamos ter nunca vão existir. Como lidar com essa dor sem desistir e voltar ao padrão de aceitar tudo? Essa constatação sua é a ponte perfeita para a terceira e última fase, que é executar. A fase de eliminar sempre vai doer, mas a execução é justamente sobre criar sistemas para não ter que usar a força de vontade bruta todos os dias para dizer não. Então, em vez de ficar capinando o mato na frente do trem todo dia, você constrói trilhos para o trem ir sozinho. Isso. A força de vontade acaba muito rápido. O essencialista cria regras, por exemplo. Em vez de decidir com angústia todo dia se vai numa reunião, a pessoa institui uma regra de quartas-feiras sem reuniões, bloqueada na agenda. Ah, entendi. E aí o sistema diz o não por ela. Ela não precisa entrar naquele conflito social 30 vezes na semana. Exato. Reduz o atrito da escolha difícil. É usar a rotina como ferramenta de libertação para você focar no que importa de verdade, igual Ferran Adrià focava na cozinha dele. Olha, quando a gente junta todas as peças, o caminho fica cristalino. Para fugir da esteira ergométrica, a gente precisa de 3 engrenagens. Vamos lá. Primeiro, explorar. Ler o mapa e achar o buraco certo para cavar. Segundo, eliminar. Ter coragem de enfrentar os trade-offs e o luto das opções que ficaram para trás. E, terceiro, executar. Construir os sistemas que tiram o peso de tomar a mesma decisão difícil todo santo dia. Fazer as coisas certas, não muitas coisas. Para amarrar bem tudo que a gente conversou, eu queria deixar uma provocação final para quem nos ouve, que vai além de organizar a agenda. Manda. A gente falou muito sobre como cortar o ruído e silenciar as demandas. Mas o que acontece quando o ruído finalmente para? Quando sobra espaço vazio e silêncio na sua vida? É o que sobra. Pois é, talvez esse vício que a gente tem na ocupação extrema não seja só desorganização, mas um mecanismo de defesa. A gente se entope de tarefas porque o nosso maior medo não é fracassar no trabalho. O maior medo é o terror existencial do que vamos descobrir sobre nós mesmos no tempo livre que o essencialismo cria. Uau! Essa é densa. Fica essa reflexão pesada para a nossa audiência que nos acompanhou até aqui. É hora de decidir o que fazer, não só com o trabalho, mas com o silêncio que sobra. Encerramos por aqui a nossa imersão de hoje. Um abraço e até a próxima.